forte e vai para a relação da vida. Tá bem. Bem, Baldasso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, como colorado, nós colorados, nós temos uma tendência pré-estabelecida de não gostar do Renato. Meu pai, por exemplo, que me ensinou a ser colorado, ele seca até o futevôlei do Renato no Rio de Janeiro. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O Renato está vivendo o principal ano da carreira dele. Ele não ganhou títulos significativos na temporada, como já ganhou no próprio Grêmio em outros momentos. O Renato está vivendo um ano sublime como treinador de futebol, como profissional e como figura humana. O que o Renato fez ontem atesta a ele como gigante, não como técnico e não como profissional, como figura humana. O Renato teria toda a possibilidade, pelo estofo que tem, de seguir na onda criada, injusta, e não vou dar outro nome, mas a onda criada, né, de colocar imprensa contra a parede por uma informação dada, e o que o Renato ontem nas entrelinhas acabou de confirmar que são informações verdadeiras, ao proteger, inclusive, 2 repórteres que foram expostos de forma injusta, e mais do que isso, pelo vice de futebol. Outra coisa, o Renato deixa ontem claro, mais uma vez, e por todo o contexto citado por vocês, das relações logísticas do Grêmio, do andamento das coisas, de que o atual vice de futebol do Grêmio não tem mais condição nenhuma de estar no cargo, porque ele se inviabilizou por completo no clube de ponta a ponta. Com o Renato está claro, porque desautorizou completamente a palavra do vice de futebol. Não há mais relação com o presidente. Então eu que elogiei a direção do Grêmio antes, agora vou fazer uma crítica ao presidente Alberto Guerra. Provavelmente ele não retire o vice de futebol do cargo neste momento, por considerar que possa criar algum estremecimento no momento bom do clube. Pois eu digo, presidente Alberto Guerra, a manutenção deste vice de futebol é que pode criar um estremecimento nas coisas do Grêmio. O senhor já deveria ter tirado ele há horas. Ribeiro Neto. Pois então, eu fiquei muito feliz com a manifestação do Renato, né? Não, primeiro, pela questão da expressão utilizada, eu também repliquei lá na Rádio Bandeirantes, que não era politicamente correto e que bom que ele foi, certamente ele foi aconselhado a fazer aquela manifestação e o fez e está de parabéns. E em segundo lugar, que eu acho que o Renato é tão grande, ele é tão maior, que ele não precisa de factoide para se proteger. Boa. O Renato não precisa de escudo, que é o que parece que alguns dirigentes fazem quando a porca torce o rabo. Então, é muito fácil dar pau na imprensa, colocar a imprensa contra a torcida, só que, a verdade sempre aparece, a história sempre será contada. E o que o Renato fez ontem, eu acho até que foi uma forma dele se proteger do caminho que estava sendo utilizado. Porque o Renato jamais iria comungar de um factoide sabendo que poderia respingar nele depois, porque ele é questionado a respeito. O Renato não mente. Ele pode tergiversar, ele pode... Como é que nem o Luxemburgo, né? Tu pergunta a banana, ele responde mamão, mas na hora ele não foge não usa... Ele é muito grande, ele não precisa de escudo. Então, eu fiquei muito feliz, foi muito legal mesmo ver a entrevista do Renato. Tem um detalhe que eu acho, Meneghetti, para mim é o fundamental de tudo, né? Jamais conseguiria fazer o brilhantismo do César para fazer o elogio ao Renato, mas o Renato fez algo para o torcedor do Grêmio que é extremamente importante, ele abriu os olhos do torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio estava cego em relação a essa situação toda que envolvia o Soares. Por quê? Porque ele recebe uma notícia, que obviamente é uma notícia que frustra, porque, né, o torcedor não quer que o jogador pare ou deixe o clube, ou seja lá o que for. E aí, o que acontece? O vice de futebol do Grêmio faz o torcedor comprar essa ideia. A ideia de que não há nada. E aí o Renato vai lá e brilhantemente, só ele tem esse tamanho para abrir os olhos do torcedor do Grêmio. Ontem à noite eu pude ver diversas manifestações do torcedor do Grêmio pedindo aquilo que nós aqui muitas vezes pedimos no programa. Que o Grêmio se manifeste, que o Grêmio fale para a torcida, que o Grêmio fale o que está acontecendo, porque esses torcedores todos que o César citou, os mais de 105 mil sócios, eles usaram essa expressão para contra o Grêmio. Nós nos associamos, nós compramos a ideia. E agora? Por que a gente não sabe a verdade? E o Renato deixou bem claro que existe uma verdade que não foi contada, né? Então, eu faço esse elogio ao Renato, de ter aberto, enfim, os olhos do torcedor do Grêmio. JB. Meneghetti, eu te confesso que quando eu vi a entrevista do Renato,
e a bronca era em cima da gente, mas era em cima do Gabardo, era em cima do Marcos Souza, era em cima do Eduardo, do Diego Torres, principalmente, que foram os primeiros e depois a gente confirmou. Eu lacrimejei, eu fiquei emocionado, de fato. Eu até pedi o WhatsApp do Renato eu ia mandar uma mensagem para ele, não tinha, pedi para o Diogo. E aí eu disse, cara, não vou fazer pessoalmente. Eu queria aqui agradecer, porque eu tenho convicção. Entre Grêmio e Inter, eu sempre vou torcer para o jornalismo. Se tem uma coisa que eu amo na minha vida, é a minha profissão. Se tem uma coisa que me dá prazer, é dar informação. E o Gabardo, o Diego Torres, o Marcos Souza deram uma informação que é verídica. E que eu tenho, e que eu ouvi de gente gigantesca do Grêmio. Soares chamou para uma reunião e disse que quer aposentar, que não está aguentando mais dores e está pensando em parar. Agora já tem um papo que talvez a história começou assim, mas já estão falando em talvez Inter Miami. Mas essa é mais especulação. Mas tudo isso foi confirmado pelo vídeo do presidente Alberto Guerra. E quando o Calef, que é brigado com Guerra, eu reafirmo, Calef e Guerra são brigados. Sim, torcedor gremista. O vice-presidente de futebol e o presidente são rompidos. Quando o Calef vai para a entrevista coletiva e dá o que eu ouvi no Grêmio de all-in, o presidente Guerra não concorda, porque ele jogou tudo. E os caras disseram assim, o Calef, não falaram para ele por quê? Não há relação para isso. Isso aqui não é um tribunal, que tu vai lá e tu dá um blefe para ver daqui a 2 semanas, se esse cara sair, ninguém sabe se o Soares vai sair ou ficar, e o Renato deixou claro, vai voltar tudo contra ti. Tu vai brincar com o sentimento do torcedor, não é assim que funciona. Isso aqui não é um mundo onde tu chama as pessoas de Vossa Excelência. Então, o que acontece? Ele deu um all-in. O Renato, sabendo que pode dar problema, o Renato foi lá e disse, não, e já vai preparando o torcedor porque pode dar. E eu fiquei muito feliz, porque dessa vez o bom jornalismo, que conta a verdade, venceu. O grande problema, Meneghetti, a verdade ela ainda tem mais coisas para aparecer que nós não sabemos. Por quê? Que lado o Renato tá? Qual é o lado? Qual é o recado do Renato da coletiva? Tem também o elemento guerra. Eu acho que eu sei qual é o lado que o Renato tá. Soares está... Eu recebi... Eu acho que ele tá do lado da verdade. Isso é bom. Isso me serve. Porque o Renato sabe que contar uma mentira pro torcedor hoje, em 2 semanas ele tá ferrado. Porque o cara pode ir embora. Só que assim, ó, tem um componente aí. O Soares ficou muito incomodado com o vídeo vazado do presidente. E isso também depõe contra o presidente. Velho, tem tanta coisa nesse quebra-cabeça e a gente recebe tanta informação, mas tanta informação que, olha, é difícil tu entender. Agora, a única coisa que eu confirmo para vocês é a informação estava correta. Foi pedido uma reunião e o cara disse, não sei quanto tempo mais eu aguento. O JB usou a expressão tribunal e me lembrei disso aí, né?